Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Mais do que isso, eu espero que você tenha concluído ou tenha assistido os vídeos anteriores dessa série e que de alguma maneira esse nosso bate-papo aqui tenha podido aclarar algumas questões, algumas confusões que eventualmente poderiam ter surgido ao longo do seu processo de aprendizado terapêutico, ao longo dos seus estudos e tudo mais. Nesse momento eu quero falar para você a respeito agora dessa interconexão, dessa confluência que existe entre a medicina tradicional chinesa, os centros de força, os centros de força como chakras, os pontos de acupuntura como sendo microchakras, com todas as suas possibilidades de estímulo para produzir uma ação reequilibradora. Pois muito bem, mas eu me lembro também que eu comentei com vocês no nosso vídeo passado que eu ia contar para vocês um truque. E esse truque é uma coisa assim, pô, isso é super legal, cara, porque além de eu ter descoberto uma coisa muito importante e interessante, e que é uma coisa que eu ensino nos meus seminários, tanto de cromopuntura quanto nos seminários de cromoterapia clássica, eu ensino essa técnica. Eu vou mostrar um pedacinho de uma videoaula para você, na nossa sequência aqui, explicando exatamente o que eu quero dizer com esse truque. Tá? Você se lembra que na aula passada, se você não assistiu, por favor, dá uma clicadinha aqui, você vai direto para o nosso conteúdo. Tá bom? Se você está assistindo esse vídeo aqui, como sendo como sendo a primeira vez que você caiu aqui. Mas se não, por favor, dá uma cutucadinha aqui, você vai para a nossa série de vídeos, né? Que é uma playlist, que eu fiz 3 vídeos anteriores, esse aqui é o quarto, ok? Então tá, então vamos voltar. No nosso vídeo anterior, eu contei para vocês um truque, que é o seguinte, ponto. Os chakras, o movimento mecânico, energético de um centro de força, de um chakra, ele gira sempre e exclusivamente para a direita. Tá? Quem inventou essa história de virar o chakra para a esquerda foi uma literatura, foi uma autora, que eu não estou aqui desmerecendo a sua obra por isso, mas ela apresenta um recurso radiestésico ali que ele não procede. Tá? A obra em si é uma obra indispensável e fundamental. Tá, eu vou dizer o nome da obra. Mãos de Luz, da doutora Barbara Ann Brennan. Uma obra fantástica, indispensável. Vou deixar aqui? Não, acho que eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a capa do livro, tá? Essa aqui é a capa do livro. E depois desse livro surgiu um outro, uma releitura, que é o Luz Emergente, que está aqui também. Isso, muito bem. Por favor, a obra é indispensável à leitura, tá bom? Eu recomendo enfaticamente. O capítulo de radiestesia de ambas as obras, ele não procede, ele tem alguns erros conceituais com relação ao procedimento radiestésico. Simples assim, tá bom? Então ali começa a aparecer algumas coisas que, repito, não procede. Então, voltando, os centros de força ou chakras, quando você faz a análise radiestésica, utilizando a radiestesia, utilizando o pêndulo, o giro é para a direita, no sentido dos ponteiros de um relógio. Muito bem. Este giro tem um diâmetro maior, caso ele esteja hiperativo, e tem um diâmetro menor, caso ele esteja subativo. Tá, mas como é que eu determino o diâmetro ótimo ou o diâmetro médio do meu paciente? Como é que eu consigo fazer isso? Então eu vou te mostrar um truque que faz parte de uma das nossas aulas, é a parte da parte instrucional de uma de nossas aulas, e eu quero compartilhar com vocês esse momento, tá bom? Eu vou pular para o nosso vídeo, e aí depois eu venho e explico para você te dou um pouquinho mais de informação sobre isso. Tá combinado? Então vamos lá, assista comigo o vídeo.
Giro para a direita. Mas ele gira sozinho, né? Isso. E para me mostrar isso aí, ó. Agora você aponta o dedo. Muito bem, eu espero que você tenha assistido o filme, tenha apreciado. Volte, veja novamente, que ali tem um procedimento super importante, super interessante. As mãos colocadas sobre esta região, na articulação do ombro, é onde surge o meridiano do pulmão, tá? O ponto 1 e 2 do meridiano do pulmão. Em particular o ponto Yumen, que é o ponto porta da nuvem. Este ponto descobriu-se que ele tem uma emanação, como esta área articular é uma área que também apresenta um chakra secundário, uma das emanações deste chakra emana do ponto 2 do meridiano do pulmão. E observa-se, nós constatamos isso, que este ponto, ao introduzirmos o pêndulo ali, ou tocarmos a mão sobre aquele ponto, o giro, o diâmetro do movimento do pêndulo, denota uma característica, uma memória de como deveria ser o diâmetro dos nossos demais centros de força. A ação deste centro de força nesta área do nosso ombro é um chakra secundário. Emana do ponto 2 do meridiano do pulmão, que está configurado nessa área. Você pode checar isso em qualquer mapa de medicina chinesa. O diâmetro que ele apresenta é o diâmetro médio histórico desse indivíduo, desse seu paciente. E é também o diâmetro ótimo de como deveria funcionar os demais centros de força do nosso corpo. Então, se você mediu esse diâmetro, você vai memorizar. Até a prática te deixa craque nisso. A repetição é a mãe do aprendizado. Então fazer com insistência, você vai perceber que ao fazer aquela medição e depois ir para os centros de força, para os chakras em particular, você vai perceber que aqueles que tiverem o giro menor do que aquele giro médio que você detectou aqui está subativo. Se o diâmetro estiver maior, ele está hiperativo. E claro, dentro do contexto da terapêutica utilizando a cromopuntura, você vai produzir as ações reequilibradoras com a emanação lumínica, que é como se configura a cromoterapia clássica. Legal? Então isso é um truque, é uma dica, eu tenho certeza que você vai experimentar isso e que de alguma maneira isso vai contribuir na análise do seu diagnóstico e obviamente na orientação terapêutica que você poderá oferecer ao seu paciente, a pessoa que você está acolhendo no seu consultório. Tá legal? Então, hoje, como eu prometi para vocês, também eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo uma intervenção. Quer seja na cromopuntura constitucional, aquela dos 5 elementos que nós já discutimos numa aula, num encontro desse anterior. Eu espero que você tenha assistido. Se não assistiu, dá aquela cutucadinha aqui naquele pontinho de exclamação. Você terá acesso aos nossos demais vídeos desse conjunto de vídeos que nós colocamos para vocês aqui. Tá legal? Pois bem, então eu vou te passar agora, também não vamos dar uma interrompidinha aqui, nós vamos lá para a nossa maca e eu quero te mostrar 2 tipos básicos de intervenção. A cromopuntura clássica como um elemento reequilibrador, vou te mostrar alguns procedimentos, não estou aqui propondo que você... isso aqui não estou propondo nenhuma aula instrucional nesse momento, porque estaria sendo leviano se fizesse isso. E depois eu vou te mostrar também uma técnica utilizando o reequilíbrio
do princípio dos 5 elementos, que é uma coisa super legal. Eu demonstro com vários equipamentos, porque provavelmente você que gosta da cromoterapia, é claro que você deve ter um equipamento que você usa tanto para a cromoterapia clássica como para a cromopuntura. E a partir daí eu quero que você se aprofunde mais nesse tema. Vamos dar um pulo no consultório, na maca, para que eu demonstre para você as técnicas e as práticas utilizando, agora sim, a intervenção nos pontos de acupuntura, utilizando o estímulo cromático. Ok? Vamos lá então. Agora nós estamos dentro do consultório e daqui para frente agora nós precisamos seguir sempre o roteiro. Na medida que você segue o roteiro, você vai mantendo sempre a sua performance cada vez mais elevada. Sempre que você segue o roteiro, a tua memória neuromuscular ela vai ficando cada vez mais ajustada. Eu sempre lembro do exemplo de quem dirige. Quem já está habilitado a dirigir, não pensa mais para dirigir, faz aquilo de forma automática. Bom, antes da gente começar a fazer a nossa intervenção na maca e fazer todo aquele procedimento, eu quero mostrar para vocês, aqui na minha mesa de trabalho, 3 equipamentos que são possíveis de serem utilizados. Tá legal? Vem comigo aqui. Bom, eu quero te mostrar um primeiro equipamento. Esse aqui é um equipamento clássico que vem sendo vendido já há muito tempo. É um equipamento que ele é um pouco mais robusto, ele funciona com bateria. E este aqui eu adaptei para ser utilizado com LED. Ele veio com lâmpada incandescente. Como eu já disse a vocês, as lâmpadas incandescentes não são as mais adequadas para esse trabalho. Especificamente esse equipamento aqui, ele funciona com os filtros. Por exemplo, o filtro vermelho, o filtro verde, e o filtro azul, certo? Então você tem a ação desse ponto, dessa luz, em determinados pontos. Eu estou fazendo num ambiente bem claro aqui para que você tenha uma noção de como são os aparelhos. Muito bem? Então esse aqui é o aparelho mais simples e mais rudimentar que nós temos para esse tipo de trabalho. Funciona perfeitamente. O próximo equipamento, inclusive esse aqui é um equipamento da nossa fabricação, esse aqui ele já tem uma estrutura bem mais elaborada. Da mesma forma como o anterior, ele funciona com uma luz branca, ele tem um acionamento para a luz branca e ele pode perfeitamente funcionar com filtro. Esta peça da frente, ela é intercambiável e você pode também utilizar esse equipamento para cromoterapia clássica, utilizando os demais conjuntos de filtro que acompanha o aparelho. Nós vamos falar de cromopuntura agora. Então este aparelho, ele tem a ponta que concentra a luz e eu posso acionar a luz verde, que você está vendo aqui, posso acionar a luz azul e posso acionar a luz vermelha no mesmo equipamento sem fazer a troca de filtro. Lembrando que para que você faça o uso desse equipamento é importante que você obedeça os tempos. Tá? Nós vamos fazer isso na maca. A terceira e a possibilidade mais bem ajustada é um equipamento com luz pulsada. O equipamento com luz pulsada, ele tem essa característica. Eles têm já a ponta que atua diretamente sobre o ponto e eu tenho aqui dentro incorporado o chaveamento da luz azul, tem o chaveamento da luz vermelha e tem o chaveamento da luz verde. Entretanto, quando eu estou trabalhando com a luz vermelha, eu tenho que ajustar para o ponto onde a luz vermelha frequencialmente mantém a sua informação mais precisa. Se eu estiver, por exemplo, usando a luz azul, eu seleciono
para que ela tenha uma ação mais intensa. Este equipamento não precisa de tempo, é basicamente 1 minuto em cada ponto, apenas ajustando a frequência. Vai depender exclusivamente da sua intenção, da sua necessidade e do seu processo. Tá. Então nós vamos seguir a sequência no corpo do paciente, marcando os referidos pontos. E vamos fazer os estímulos utilizando 2 tipos de equipamento cromático. Um que pode eventualmente utilizar uma lâmina, você vai perceber que é um pouquinho mais trabalhoso, que é uma desvantagem. E depois vamos utilizar com o equipamento direto, com o chaveamento das luzes de LED. Você vai perceber que ele é mais confortável. Depois vamos utilizar com a luz pulsada, que esse aí você não vai ter necessidade nenhuma de contar o tempo. Ao final nós vamos poder fazer a revisão de todos esses valores. Podemos setorizar naqueles valores que estavam em excesso ou deficiência, ou podemos, na medida do possível, como um método de estudo e aprofundamento, refazer todas as 14 medições. A tonificação do intestino delgado, que na nossa análise foi que apareceu em deficiência. Então nós vamos separar os pontos. Primeiro no ponto da mão, este ponto que fica no final da prega, da palma da mão, quando a mão está fechada, é o ponto ID3, que é o ponto de tonificação do intestino delgado. Lembra que nós vamos precisar do ID2. O ID2 é este outro ponto que fica na articulação da ossatura da palma da mão com o espaço interfalangeal aqui no dedo mínimo. Tá? Nós vamos precisar de outros 2 pontos. É o ponto VB41 e o ponto bexiga 62. O ponto VB41 ele fica no espaço entre os ossos da região superior, do peito do pé aqui, tá? E esse aqui, o bexiga 62, abaixo do maléolo externo. Então vamos começar então. Inicialmente eu quero mostrar para vocês que nós vamos começar utilizando o filtro vermelho. São os tipos de utilização das canetas, tá? Nós vamos utilizar o filtro vermelho colocado sobre na ranhura, e o filtro vermelho nós vamos atuar sobre o ponto ID3. Tá? Nós estamos falando de tonificação. O tempo de tonificação para um equipamento como esse, que não é de luz pulsada, é luz contínua, é de aproximadamente 1 minuto. Vou fazer a tonificação aqui, segura assim, utilizando o filtro e a luz branca. Tá? 1 minuto aqui. Vou fazer exatamente a mesma coisa com a outra mão, que é exatamente este ponto aqui. Tá? No final da prega é a tonificação do ponto ID3. Eu estou fazendo assim para que você perceba, você pode ir para o outro lado da maca e dar conforto para o paciente. Eu estou utilizando essa configuração que é para que seja didático. Aproximadamente 1 minuto. Na sequência, o ponto VB41. Tá? O ponto VB41 eu vou utilizar, que é desse lado aqui, durante 1 minuto aproximadamente. Aqui nesse espaço eu vou te mostrar a diferença entre uma luz branca filtrada e a intensidade da mesma luz, agora uma luz produzida eletronicamente. Olha só a intensidade. Olha a quantidade lumínica neste procedimento. É a mesma coisa, utilizando esse ponto, essa estimulação, aproximadamente 1 minuto. E faço exatamente a mesma coisa do outro lado, utilizando a estimulação. Sempre de um lado, do outro, de um lado, de outro. Depois que nós fizemos a tonificação, que é com a luz vermelha, nós vamos fazer agora a sedação, a dispersão do ponto ID2. O ID2 refere-se ao elemento água, que é o elemento de controle do fogo. Então nós vamos trocar a luz agora por uma luz azul. Você percebeu que o chaveamento traz muito conforto na hora de você trabalhar. Então eu entro com o ID2 aqui, com a luz azul,
E agora aproximadamente de 2 a 3 minutos, tanto de um lado quanto de outro. Tá? Esse ponto aqui é o ponto da prega interfalangeal, entre a ossatura do dorso da mão, da palma da mão, e os ossos da falange proximal aqui. Então é esse ponto aqui que é o ponto ID2. E finalmente, o mesmo procedimento, bexiga 62. Eu vou utilizar a luz azul no ponto bexiga 62, sedando bexiga 62. Bexiga 62 refere-se ao elemento água, que quando eu diminuo a água eu aumento o fogo. Bexiga é uma víscera, intestino delgado é uma víscera, eu diminuo as funções da bexiga para aumentar as funções do intestino delgado. Isso nós já vimos na nossa aula. Então ter esse conceito firme na sua mente, por isso eu peço a você que intensifique o seu estudo. A ação terapêutica vai funcionar de um jeito muito legal. Assim como eu fiz desse lado, eu vou para o outro lado, embaixo do maléolo, e vou atuar positivamente. Você percebe que aqui na fenda não tenho mais o filtro. Você percebe que aqui, ó, eu tenho a fenda aqui, ó, não tem mais o filtro aqui. É apenas a luz azul colocada no ponto. Ok? Aproximadamente 3 minutos. Então agora o que eu quero mostrar para vocês é o que há de mais moderno em termos de cromopuntura, tá? Que é o processamento do sinal. Então eu vou utilizar aqui, liguei o equipamento, ele está em estado de funcionamento, e aqui ele tem a frequência ligada à luz verde, no meio a da cor verde e no final a da cor dos tons azulados. Então o que acontece, o que eu vou fazer inicialmente? Utilizando a mesma sequência de pontos, eu vou acionar a luz vermelha, que é uma luz de tonificação. O vermelho tonifica. Então você pode deixar inclusive o equipamento sobre o paciente, que ele é muito leve, né? Eu vou utilizar, lembra do ponto ID3, aqui na borda da prega da mão, eu venho com a caneta e ativo o ponto ID3. Olha a intensidade da luz, a força que ela tem. Então aqui agora com a luz pulsada eu não tenho mais que me preocupar com nada, é 1 minuto em cada ponto. Eu faço deste lado e executo a mesma tarefa do outro lado, tá? Executo a mesma tarefa do outro lado. Exatamente esta sequência que eu apresentei para vocês aqui. Nesse procedimento aqui, nós vamos começar do alto da cabeça, vamos seguir a linha até a sínfise pubiana e vamos voltar até aqui, tá bom? Vamos fazer todo esse movimento no sentido anti-horário. Bom, se o paciente está com... sempre recomende que o paciente tenha uma roupinha mais clara, né? E que seja uma roupinha de algodão, onde o feixe de luz possa ultrapassar com tranquilidade. Caso haja a possibilidade, se tiver um pouquinho mais de liberdade com a pessoa, de você deixar a pessoa exposta, sempre tendo cuidado de manter as questões do decoro. Ok? Então, vamos começar. Este equilíbrio é com o paciente deitado, voltado para cima, tá? Então esse trabalho ele vai produzir uma ação de libertação e de fluidez dos líquidos orgânicos, fazendo com que o sistema linfático atue em conjunto com o sistema endócrino. Tá certo? Essa é uma sequência que faz parte da revisão bibliográfica desse material e eu estou apresentando para vocês porque é super legal e contribui bastante para o seu trabalho. Sempre tenha à mão a tua listinha aqui. Você pode imprimir do jeito que você quiser, tá bom? Então nós vamos começar ao lado do nariz com a luz vermelha. Geralmente 30 segundos é uma coisa bem tranquila aqui, ó. Do chaveamento, a luz azul. E aqui eu tenho uma sequência de verde. A ossatura da caixa torácica, ainda dentro da caixa torácica. Aqui.
próximo ponto, o umbigo está aqui, próximo ponto aqui. Bem em cima da sínfise, outro ponto, luz vermelha. Outro ponto de luz vermelha. Aproximadamente 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro. Que é o espaço da linha média, entre a linha média que passa pelo umbigo, que é o vaso meridiano do vasoconcepção, e do lado, 2 dedos para o lado. Subindo agora, luz verde. Tenho a cicatriz umbilical aqui, lembra que eu fiz aqueles 4 pontos, você está acompanhando no desenho. Entramos na caixa torácica, que é um ponto simétrico, a linha média. Ponto acima do peito e abaixo da clavícula, azul, raso na linha endereçada à tireoide. Finalizamos com a luz vermelha. Um dedinho ao lado da fossa nasal. Só esse procedimento dói. Então é luz azul, 30 segundos. Ao pressioná-lo, não dói, luz vermelha. Você está até percebendo a facilidade que eu tenho de, num único chaveamento, mudar o estímulo luminoso. Eu faço de um lado e faço do outro. E finalmente este ponto, que são o maléolo, 4 dedos, abaixo do osso. Se você pressionar, ele pode ser dolorido. Se for dolorido, luz azul. É o ponto do baço pâncreas, é o ponto BP6. Isso aqui, e faço do outro lado também. Imaginando que você pressione o ponto, não tem dor nenhuma, basta utilizar a luz vermelha, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. Neste momento eu vou finalizar a parte da frente com a luz verde. Este ponto é o ponto 3 do fígado. Antes de eu virar o paciente, eu posso ativar este ponto, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. É o ponto 3 do fígado. Então, gostou? Eu tenho certeza que sim. Tá? São técnicas inovadoras, são coisas que eu só ensino presencialmente. É a primeira vez que eu estou divulgando esse trabalho assim através de vídeos, né? Através dessa playlist informativa sobre medicina tradicional chinesa e cromoterapia clássica. Eu tenho certeza que eu consegui de alguma maneira tirar um pouco essa confusão, essa nuvem que paira sobre os conceitos da medicina tradicional chinesa, sobre a cromoterapia clássica, sobre a cromopuntura e mais agora a cromopuntura constitucional dos 5 elementos. Em se tratando deste programa, eu desenvolvi um programa de treinamento para cromopuntura. Muito bem. O programa de treinamento de cromopuntura, claro, ele se baseia nos princípios da medicina tradicional chinesa, como um todo no processo interventivo, na prática de intervenção, como se o instrumento cromoterápico, no caso, por exemplo, a caneta, né, a ação interventiva sobre um determinado ponto, trocando a agulha pelo estímulo lumínico. Então eu preparei um programa, e esse programa é um programa de 12 aulas, que devem ser seguidas cronologicamente conforme descrito no programa. Muito bem. Este programa para que você aprenda, eu criei um ambiente extremamente favorável para que este cenário, este ambiente, né, ele acrescente não só o aprendizado da técnica da cromopuntura, mas ele te leve para um outro nível agora, que é a cromopuntura constitucional dos 5 elementos, que foi o tema que eu contei para vocês numa videoaula dessas que eu dei anteriormente, tá bom?
Se você tiver dúvida, dá um pulinho aqui e assista às aulas anteriores, especificamente a dos 5 elementos. Por que eu fiz isso com você? Porque o modelo de abordagem constitucional, no meu entendimento e no entendimento de muitos autores, tá? Nessa revisão bibliográfica, nós vamos perceber que a cromopuntura constitucional, ela é o que há de mais chique, ela é o que há de mais sofisticado. Então, nada melhor do que você aprender sobre uma técnica terapêutica, que é a cromopuntura, e eu estou te oferecendo um ambiente de alto nível para que você faça esse treinamento. E este ambiente de alto nível propicia a você um refinamento, não só para que você faça uma intervenção com a cromopuntura, mas um refinamento na análise diagnóstica. Você levar para o seu consultório esse conceito dos fatores constitucionais e que vai dar a você, sabe, aquele upgrade, você ir para um outro parâmetro agora, ir para um outro nível no seu trabalho de acolhimento. Combinado? Então essa foi a nossa proposta, esse foi o nosso intento ao longo desses vídeos que eu estou concluindo agora. Na descrição do vídeo, desse vídeo aqui embaixo, existe um link que te dá acesso a uma plataforma de ensino à distância e que você terá acesso a todo o programa de treinamento. São as 12 aulas, o e-book, as pranchas para análise radiestésica, enfim, um material super legal. Tá bom? Lá na plataforma tem descrições mais detalhadas sobre isso, os acessos privilegiados aos vídeos e tudo mais. Para você que acessar a plataforma de ensino à distância com o programa de formação de cromopuntura constitucional dos 5 elementos, eu preparei 2 bônus para você. Um deles é a cirurgia cromática. A cirurgia cromática é uma técnica super legal para situações de traumas e conflitos. Tá? Ela trabalha com pontos de acupuntura nas costas e também algumas ações sobre determinadas áreas do corpo. É uma técnica super legal para que você tenha acesso à memória subconsciente do seu paciente através de um recurso cirúrgico, utilizando a caneta de cromopuntura. Agora sim é um trabalho altamente sofisticado. É uma técnica muito bacana. Por isso que eu estou te falando, eu coloquei um ambiente de altíssima performance, para que você possa auxiliar o seu paciente, aquele que está sendo acolhido no seu consultório, de uma maneira bem completa. E também coloquei uma sequência de intervenções para situações cotidianas da acupuntura. Eu resgatei da Universidade de Pequim, do manual da Universidade de Pequim, aquelas técnicas e aquelas intervenções que usualmente são feitas lá naquele hospital, lá naquele ambulatório, e é também utilizada nos nossos ambulatórios de acupuntura aqui, que são as coisas mais corriqueiras, são as coisas do dia a dia, que você pode, de alguma maneira, utilizando a cromopuntura, produzir um acolhimento para uma situação mais aguda. Então é uma seleção de pontos, de síndromes e sintomas, né, que apresentam de A a Z, de abscesso a zumbido. Então ele vai levar você a uma seleção de pontos, e esta seleção de pontos você vai poder introduzir a ação da cromopuntura. Ah, Flávio, mas eu não tenho acesso aos pontos. Não tem problema. Não se preocupa. Eu preparei um atlas com os pontos de acupuntura, com as localizações, com mapinha, com desenhinho, com gravura, com tudo, tá? E aí você vai poder se estimular a estudar com mais profundidade este tema. É uma coisa super legal. Você vai ter no programa um conjunto de ações que atendem amplamente às necessidades daqueles que estão sendo acolhidos por você, tá certo? Eu fico muito grato pelo fato de você ter me assistido até aqui. Eu espero, repito, de ter contribuído para tirar
algumas confusões e algumas dúvidas sobre o que seja a medicina tradicional chinesa na sua parte conceitual, né? Os 3 pilares, os 5 princípios, os 3 tesouros, né? E todo esse arcabouço de conhecimento, claro, numa modalidade informativa. Também com relação à cromoterapia, dentro de uma modalidade informativa. Criar essa confluência e ter a oportunidade, claro, eu estou aqui para isso, de apresentar a você um programa de treinamento que pode levá-lo para um outro patamar, para um outro nível de oferta de serviços dentro do seu consultório, do local onde você faz os seus acolhimentos. Tá bom? Repito, aqui embaixo tem o link de acesso à plataforma de ensino à distância e eu espero vê-lo do outro lado, dando continuidade ao seu trabalho. Se você precisar de mais algumas informações, por favor, entre em contato comigo, pode me passar um e-mail, eu estou à sua inteira e total disposição. Tá legal? Um grande abraço para você, obrigado pela atenção, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!